eu pediria que vocês prestassem muita atenção. Talvez vocês nunca mais vão ter oportunidade de ouvir tanta coisa que quase ninguém fala. Existe um projeto mundial de domínio de todos os países, criado desde séculos atrás, por famílias poderosas. Mas as ideias não são dessas famílias, são de filósofos loucos, malham para Satanás. Famílias grandes, que não são ricas nem bilionárias, eles são metamilionários. Estão muito acima, são donos de tudo. Depois vocês podem pesquisar, existe um fundo de ações chamado Vanguard, que é dono de tudo. Tudo do mundo. Tudo. Por isso que eu falo que já está cercado. Ele é dono, inclusive, dos fundos de ações mais famosos, BlackRock, Standard Oil, tantos outros. Ele é dono de tudo. Ninguém sabe quem são os donos. A gente sabe que são as famílias poderosas. Gates, Rockefeller, Rothschild, Soros. Vocês viram que Alexander Soros, que é filho do George Soros, veio no Brasil 2 vezes e agora o governo daqui foi lá falar com ele. Eles são responsáveis por tudo que está acontecendo aí. O quê? Bem, para dominar o mundo, é necessário que os países se rendam a esse governo mundial. Então os filósofos, eles têm algumas casas só para pensar como dominar o mundo. 2 casas mais famosas é a Chatham House, na Inglaterra, e CFR, Council Foreign Relations, Conselho de Relações Internacionais em Nova York. Mas existem outras para todo lado. Nessas casas, eles ficam pensando como dominar o mundo. E uma das coisas era abaixar a população dos países. Como? Disseminar anticoncepcional, DIU, liberar o aborto, matar crianças o máximo, eutanásia, pandemia, financiar LGBT. Muitos homossexuais acham que a igreja é homofóbica, porque eles colocam que a igreja tem discurso de ódio. Mas na verdade a igreja é quem realmente ama o homossexual. Porque quando o homossexual não levanta a bandeira deles, eles descartam. Quando entra em depressão, quando está doente. E sabe quem que eles procuram? A igreja. Eles não estão nem aí para a pessoa do homossexual como a igreja está. Eles querem que levante a bandeira, porque quanto mais tiver LGBT, menos população tem. Ideologia de gênero. Eles não estão pensando na pessoa do homossexual. É tudo projeto para baixar a população. A outra coisa que eles descobriram, que resiste ao governo, são as instituições fortes. Quais são as instituições fortes? Família. Além de aborto, feminismo, machismo, ismo, um contra o outro. O que mais? Pátria. Acabar com o amor à pátria. E igreja. A igreja, quanto mais você tem uma fé, mais você resiste ao mal. Então, o que eles fazem? Cada vez mais tira liberdade. Cada vez mais processa. Está tendo aí o Frei Gils, cada vez mais processa quem fala a verdade. No Canadá já não pode nem falar as palavras da Bíblia. Tem na Finlândia, uma deputada que foi condenada porque falou uma palavra, um versículo da Bíblia. E cada vez mais o cerco vai se fechando. Fala que quando o padre está falando com você a verdade é discurso de ódio. Certo? Vou chegar no agro. Então, eles vão atacar as 3 instituições mais fortes. Vocês estão vendo isso ou não? Na pandemia, era essencial o aborto na Europa. As clínicas de aborto estavam abertas na pandemia como algo essencial. Certo? Vamos lá. Por que o agro? Existe um filósofo israelense que criou a chamada teoria do caos. O que é isso? Levar o país ao caos. E depois que o país chegar no caos, vender a solução. Por exemplo, a Europa tem uma imigração hoje assustadora. Aquilo não é ao acaso. Eles financiam a imigração islâmica, africana para a Europa, para levar a Europa ao caos. No Brasil, a saidinha que tem no Natal, você sabe que volta só uma parte, né?
soltar os delinquentes das cadeias e prender os inocentes, né? Que levantam a bandeira, são presos. Foram colocados simplesmente como um campo de concentração, sem comida, sem nada, sem julgamento, sem nada, e ninguém fala nada. Nada. Né? Uma injustiça como nunca na história. Como nunca. Por medo. Porque uma das coisas que Satanás faz é colocar medo, para não falar nada. Né? O que mais levaria o Brasil ao caos? Além da saidinha, proibido subir nas favelas. Vocês sabem disso? Que a polícia não pode subir? Para levar ao caos. Quanto mais o crime aumentar, mais caos. E adivinha qual é o próximo alvo? O agro. Quando o Brasil quebrar o agro, pronto. Ele está na mão deles. E o que eles fazem para acabar com o agro logo? E agora você que tem 2.000, 3.000, 4.000 alqueires de soja e acha que está bem na fita, pode colocar sua barba de molho. Você vai passar fome com a gente. Eu vou explicar como. Existe, além dessas casas chamadas think tanks, essas que eu falei, só de pensar como fazer, existem casas de execução. O que é isso? Sai a ideia dessas casas que eu falei e vão para as casas de execução. E uma das casas famosas chama Clube de Roma, que é de onde saiu toda essa questão ambiental. ISO, sei lá o quê, eco, sei lá o quê. E você tem que ter isso. E você tem que ser sustentável. Não que seja ruim cuidar do meio ambiente, mas isso foi feito para abafar o produtor. Porque agora tem satélite e tem um monte de lei ambiental para que você não tenha condição de pagar as multas, ou depois eu vou chegar nos empréstimos dos bancos. Os bancos são deles. Então eles têm o poder de subir o preço da soja, quando foi para 160. Aí quando todo mundo entra, pega dinheiro no banco, eles abaixam, você quebra. Hoje os bancos já podem confiscar terra. Então o mercado, os bancos, eles vão entrar na sua casa, doutrinando os seus filhos. Tirando as escolas católicas de verdade, praticamente todas as escolas vão dizer que quem está plantando soja é contra o meio ambiente, destrói o Brasil. Eu não sei se vocês viram, eles falam até que o arroto do boi e o peido atrapalha a camada de ozônio. Os seus filhos vão aprender na escola. Os seus filhos vão chegar em vocês e falar: vocês são os criminosos, papai. A mesma coisa, discurso de ódio, um contra o outro, mulher contra o homem na família, feminismo, e assim por diante. O filho contra o pai. Os seus filhos vão falar que vocês são criminosos. E já tem muitos que falam. Porque eles aprendem na escola que a soja destrói a Amazônia, que o peido e o arroto do boi destrói a camada de ozônio. Além disso, eles vão colocando leis para cada vez mais ser difícil ter algo do produtor rural. Por exemplo, todo mundo é de uma época em que os açougues tinham carne que matava na fazenda e trazia. Hoje pode? Não. É crime. E tem um monte de gente ideologizada que te denuncia. Sim ou não? Depois eles vão tendo a hegemonia dos frigoríficos. E agora eu vou chegar nos 4.000, acredito. A hegemonia dos armazéns. Vocês sabem muito bem quem são a maioria dos donos dos armazéns. Por enquanto, ainda tem algum ou outro. Do que adianta você plantar 4.000 se você não vai vender? Se não se adequar ao sistema deles. Eles são donos de todas as marcas. De colheitadeira, tudo. De trator. Tudo eles são donos. Eles podem colocar o preço lá em cima. Vocês já notaram? Quando a soja caiu, os insumos não baixaram tanto? Aí vocês vão falar assim: mas eles não querem vender? Não. Eles só são meta. Eles são donos de tudo. Não precisa de vender, mesmo que caia o valor. Eles querem que você tenha dívida. Dívida. Agora já tem lei que se pegar incêndio, toma terra. Agora, recentemente, os instrumentos desse povo, lá em Brasília, derrubaram o marco temporal. Você sabe o que é o marco temporal? Das terras indígenas, até 80 e poucos, é isso? Lembra disso? Ou seja, hoje pode desapropriar uma área do tamanho do Sudeste. Para os índios,
A desculpa é sempre os índios. Só que nós temos no Brasil 1,5 milhão de índios. A maioria já está na cidade. A área indígena no Brasil hoje é 892 mil quilômetros quadrados. Ou seja, maior do que a França e a Inglaterra juntos. A Inglaterra tem 54 milhões de habitantes, mais ou menos. A França tem 68 milhões. A área indígena é maior do que a França e a Inglaterra. E eles estão falando que vai pegar mais uma área do tamanho do Sudeste para os índios. Vocês acham que é para os índios? As ONGs que estão na Amazônia não estão nem aí para os índios. Os índios estão passando fome. Tem uma amiga minha que está em outra cidade, que foi adotar um índiozinho que nasceu. O cacique fez ela trazer outro maiorzinho que estava passando fome. Você acha que essa população de índios, se quisessem matar a fome, não fariam rápido? Outra coisa, as terras indígenas, eles não podem plantar direito, não. Eles são proibidos. Eles têm que viver como... Por quê? Porque, na verdade, eles querem inviabilizar o Brasil. Os impostos aumentados, cada vez maiores. Tem aumentado impostos ultimamente? Absurdamente. O que mais? Você já consegue entender que não tem mais volta? A digitalização da moeda. Não apareceu o tal do Drex? Hã? Aquilo lá foi só um tempo. Vai ser tudo digital. Vai ser crime ter dinheiro. Por quê? Porque se for na sua fazenda e você não estiver fazendo o que eles querem, ou lá uma placa de ideologia de gênero, eles bloqueiam a sua conta. Você não tem acesso ao dinheiro. Bloqueia o passaporte, CNH, agora já pode, né? Sim ou não? De que adianta você ter milhões na conta se você não vai ter acesso ao dinheiro? Bem, eu poderia ficar a noite inteira falando. Para dizer que ou vocês se convertem de verdade, ou em pouco tempo, vocês todos estarão numa fila de um supermercado saqueado para pegar comida. Não há mais volta. Não há mais volta. Por isso que eu tenho batido na tecla de rezar, de adorar, de ser caridoso, sim. Depois, no juízo final, vocês vão ver que toda a minha fala de dízimo não é por causa de dinheiro para mim, não vai mudar nada na minha vida. O que eu quero é que Satanás perca a força no Brasil. Que Deus fale, agora sim, existe um povo que me honra, de verdade, que reza todos os dias, que é caridoso, que não é apegado. Não, aqui não. Uf. Só a única solução que temos é uma intervenção divina. Ah, detalhe, o anticristo que está por trás quer ser honrado. E quando nós passarmos fome, ele vai querer ser adorado. Muita gente vai pedir um novo Messias, um novo Salvador. Não dobrem o corpo e o joelho diante de outro Salvador. Nós temos um único Salvador, Jesus Cristo, único. Por favor, confessem, não faltem às missas dominicais, reze o terço em família, põe criança para rezar. Você produtor, põe suas crianças para rezar, põe o padre, traz as coisas, vamos dar bênção. Eu vou fazer tudo que for. Porque quando o agro quebrar, vai todo mundo pro ralo. O Brasil inteiro. Então, que Nossa Senhora Aparecida dê juízo a todos os produtores para entender. Eu vou fazer o que o Mel Gibson respondeu numa palestra, né? Pocket Power. Pocket Power. O poder do bolso. Não adianta mais empréstimo. Quanto mais empréstimo vocês fizerem, melhor para eles. Não adianta mais insumos um pouco mais barato ou não. Não há mais volta. Tudo é deles. O insumo é deles. A colheitadeira é deles. O banco é deles. Eles infiltraram, não só na igreja, mas no Supremo, no Judiciário, no Ministério Público. Não tem mais segurança jurídica nenhuma. Só a missa, a adoração e a palavra de Deus. Não tem mais nada, viu? Nada que pode salvar nós desse projeto. Mais nada.